Olá, hoje começa um novo projeto. É o projeto podcast Rádio On ou Radio On, para quem escolher, tanto faz a pronúncia. Hoje eu estou aqui com o Daniel do tudorádio.com, do portal tudorádio.com, e a gente conversa sobre rádio, né, Daniel? Vamos já dar um oi para todo mundo que está acompanhando a gente, seja por qualquer plataforma. A intenção de a gente fazer uma extensão do projeto Painel Tudo Rádio, que a gente fez há um tempo atrás, por um bom tempo. A gente Exatamente. Uhum. volta hoje com o nome de podcast, ou podcast, para a gente falar sobre rádio. Vamos lá, Daniel, seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar no jeito de áudio aqui, né? Mas apesar de a gente também ter vídeo, porque o processo é multiplataforma, né? Não adianta a gente ficar falando isso para as emissoras de rádio, para todo mundo que é multiplataforma e não seguir essa mesma tendência. Acho que é legal a gente fazer dessa forma, inclusive é uma evolução do painel do rádio, que foi muito legal, cara. Foram o quê? Uns 4, 5 anos de muitas entrevistas, onde a gente aprendeu pra caramba, né? Com Com certeza. vários nomes de rádio, de diversas frentes, né, do rádio, né? Então foi algo muito gratificante que merecia uma evolução de começar a discutir aqui e ver para onde a gente vai, né? Porque a parte do digital legal é que a coisa é livre, né? Com certeza. Dani, vamos começar com uma discussão. O negócio está fervendo. Uhum. É o tal da inteligência artificial. E vamos falar sobre as tendências Vixe. do rádio, né? Essa semana saiu, vamos falar de. Claro que o podcast ele é atemporal, mas vamos falar que essa semana saiu a notícia de que uma rádio na Alemanha Uhum. está optando, está vindo com a estratégia de 24 horas, totalmente desenhada e desenvolvida por inteligência artificial. Então, com certeza, isso está gerando muita discussão, né? E tem que Sim. gerar. É o que eu tenho provocado até nos meus textos, nas palestras, de que sim, temos que usar a inteligência artificial, usar com limites, mas a gente precisa discutir. Vamos lá, Dani, o que que você está vendo desse susto que o mercado levou já com essa primeira notícia? Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que nós também nos assustamos, isso é normal, né? A gente que acompanha tendências, a discussão de inteligência artificial, ela evoluiu muito neste ano, né? Com as soluções que estão aparecendo para o mercado. Estivemos na NAB neste ano também acompanhando, e é engraçado que como a coisa evolui. Muito do que foi discutido lá segue na mesa, mas também temos coisas novas, né? Meses depois, né? E isso gerou já uma série de discussões, porque eu acho que toda mudança cria uma apreensão, né? E como a gente vai trabalhar com isso, é uma coisa muito louca. Então, o que eu vejo de primeiro momento, tentar encarar isso de uma maneira muito positiva, para a gente estar aberto às mudanças. E o que, que seria isso? Entender que a inteligência artificial, do jeito que está posta hoje, né? Você até falou, quem está ouvindo o podcast essa semana, acho legal deixar bem claro isso, porque como a gente está falando de tecnologia, a coisa muda, né? Então, de Total. repente, é bom Aham. da gente deixar um marco. Isso aqui foi falado nesse momento, né? O que temos na mesa hoje. E algo que me chamou a atenção é assim, é uma ferramenta poderosíssima para melhorar processos, né? Sim. Então, assim, eu consigo ser mais produtivo nas minhas atividades atuais e até criar coisas novas com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. E o que esse grupo alemão fez foi criar um novo canal de rádio. Então, o pessoal até nos questionando, não, mas peraí, pessoas foram substituídas? Foi até um Isso. cuidado dos gestores lá da Alemanha que falaram nesse sentido que não é uma substituição de pessoas, e eu acho que a gestora lá foi até assim, arriscou ao dizer que, ao falar, né, afirmar que ela não vê essa substituição nos próximos 10 anos. Eu acho arriscado qualquer previsão de tecnologia em 10 anos, né? A gente tenta fazer de 5, mas legal ela ter falado isso. E que não vê a substituição de pessoas, que esse projeto é uma adição. Então, assim, todas as outras rádios continuam normais. Claro que Sim. você pode usar a inteligência artificial nos processos que já existem nas emissoras, seja o radialista, produtor, é uma série de frentes dentro de uma emissora convencional, dita convencional, e aí você tem um canal a mais, porque eles têm essa vantagem do rádio digital via ondas terrestres, mas o streaming também, você pode ir criando canais, né? Então, que te faltam, onde te falta braço, você vai pela tecnologia. Então, foi o que eles fizeram. É uma experiência, tanto que está em uma frequência de rádio no centro da Alemanha, então está disponível via ondas terrestres digitais, que é o DAB no caso deles, mas se você sintonizar num carro nessa região, vai ter essa rádio disponível. E aí ela é toda criada com programação 100% gerada por inteligência artificial dentro de algumas premissas. E a voz sintética também tem toda uma interação, um formato, né, que eles pensaram para a rádio, uma rádio de pop, dance, assim para cima.
Eu achei bem interessante essa ideia. E quem é responsável lá pela ferramenta, né, a empresa responsável por desenvolver isso, falou: ó, a galera está nos procurando para criar novos canais de música de rádio. Sim, Entendeu? Então, assim, não é o que ele mexeu que não quiser, já existe. É óbvio que a gente já vê discussões lá de rádios norte-americanas falar: ó, em alguns horários que eu não tenho locução, eu vou recorrer a soluções como essa, entendeu? É para aumentar a oferta. Claro que aí vai gerar uma série de debates, né? Que tipo de voz que vai usar, se vai usar voz de pessoas ou não, clonagem de voz, quem permite, quem não permite. É isso que está também na mesa de discussões. Possíveis substituições de empregos. É possível, sim, a gente não pode fechar os olhos para isso, por isso ele tem que ficar atento a isso. Se for, como que isso vai acontecer, se deve acontecer, então é muita coisa que vai parecer que essa discussão vai ficar em cima do muro, mas não é, porque existem mais perguntas do que respostas no momento. com certeza. Existe muita desinformação no meu lado de ver também, Dani. Quando soltou Uhum, essa notícia, principalmente, eu já vi a desinformação, a falta de conhecimento uhum, de muita gente, que alguns comentários que eu vi por aí também, inclusive pessoas que nem leram a própria notícia para entender realmente normal. Uhum, o formato. É o velho costume uhum, do problema do digital, do comportamento do digital hoje, das pessoas, de hábito de consumo de notícias. Você lê a manchete e já deduz o restante. Realmente essa uhum. explicação de que é um novo canal, então ninguém foi substituído ou mandado embora, né, pela afirmação da própria empresa. E sim, a gente jogar na mesa, inclusive no Brasil, eu tenho sentido falta disso. É uma opinião Uhum. minha, né? Eu tenho sentido falta nisso, de que por que que os radiodifusores ainda não estão falando sobre a inteligência artificial no rádio? Me preocupa pelo Brasil sempre ser atrasado, como aconteceu com a própria internet, que só 2014, depois de quase 20 anos de lançamento da internet, que teve um marco civil da internet no Brasil, ou seja, um, Sim. Uhum. é algo que vinha regulamentando. A internet surgiu no Brasil, o rádio demorou quanto tempo? Até hoje não usa direito a internet, então a internet no Brasil já tem 36 anos. E a inteligência artificial é um tsunami que está vindo e tem gente sentado na areia olhando o que vai acontecer. Então, assim, a gente não está discutindo, a gente não está vendo a regulamentação disso. Isso me preocupa bastante. Aí sim vai acontecer o que o pessoal está com medo. Só que o pessoal está com medo e bicudo, fica ali, nossa, vai tomar emprego, fica, não faz nada. Então, assim, se a gente Uhum. não abrir a discussão, pelo menos para regulamentar, entender as ferramentas, aí eu volto na questão da desinformação e na ignorância do que está acontecendo, né? O que que a inteligência artificial pode cooperar para os processos, como você disse? A gente está sabendo de tudo isso, né? Então, eu acredito muito que está faltando. Então, um furacão de informações desencontradas, enfim. A gente precisa discutir sobre isso, né? É porque eu acho que a situação é o seguinte, é que você disse, é um comportamento habitual de como a gente reage às informações que são colocadas na internet. Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, e a vantagem, né, aí no caso do rádio, o rádio já era um veículo super rápido para entregar qualquer tipo de conteúdo, mas ele sempre vem com algum contexto, né, alguma explicação. Então, como você está ouvindo, né, é difícil você só ficar na manchete, exceto se a rádio entregar o conteúdo de qualquer forma, que é o que a gente tenta fazer essa orientação de que não se deve tratar o conteúdo de rádio assim. Enfim, isso é uma discussão básica. Mas a leitura de manchete, ela ainda vai com essa fato tudo ser muito rápido, instantâneo e ao mesmo tempo mexer com meus medos, né? É normal isso. Então, assim, dá para entender essa insegurança, até porque a gente passa por essa situação, como você bem disse, de despreparo geral, de tratar com essas novidades. Às vezes a gente é muito passivo, elas vêm, nos atropelam. Então, assim, e a gente de certa maneira, no nosso setor, no rádio, por causa da série de dificuldades que a gente conhece no nosso setor, ele também é muito beneficiado por ser um veículo tão forte, assim, que algumas coisas acontecem quase sem querer ou continuam acontecendo do jeito que aconteciam antes. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é a situação de que você, assim, o ouvinte percebe que o rádio está super moderno. Tá? O Ibope acabou de mostrar isso no Inside Audio, né? Que ele tem essa percepção, provavelmente porque a gente tem praticamente todas as rádios disponíveis no streaming, né? Que a principal oferta é o áudio, enfim, ela está na internet. Eu conecto o computador, um celular, uma smart speaker, está lá o rádio. Então o ouvinte já, opa, isso aqui é moderna, legal, então ele enxerga isso. Então, isso é uma vantagem para a gente. Apesar de a gente estar atrasado em alguns processos, a gente tem essa visão que o ouvinte nos considera moderno.
A gente pode Sim. falar que o mercado de rádio, publicidade, ainda não. Aí cabe a nós trabalharmos isso, mas é engraçado que lá na ponta somos modernos. Rádio não é um negócio que ficou para trás. Então a gente tem essas vantagens e ao mesmo tempo isso pode ser uma grande oportunidade. Vamos discutir inteligência artificial, melhorar nossos processos, vamos ver onde isso, o que que isso pode nos ajudar e quais são também os riscos, né? Mas como a gente tem essa vantagem, também pode ser que a gente sente na cadeira e fique por isso mesmo, entendeu? Esse é E o meu medo, né, repito, eu vejo as pessoas sentadas na arena, vendo, na areia, desculpa, vendo o tsunami uhum, e não estão fazendo nada, fica bicudo, tipo assim, vai tomar meu emprego, então levanta e faça alguma coisa. Nem que seja a gente discutir para regulamentar. Eu sou a favor é, total da inteligência artificial, sou defensor da inteligência artificial, mas entendo uhum. a necessidade da curadoria do que a gente produz através dela e da regulamentação. E a gente não está fazendo nada. Nada. Eu acho que, até para não esquecer, Cris, você falou de regulamentação. Acho que até isso é confuso para as pessoas. Às vezes, regulamentação parece que é algo para limitar, em Não. alguns casos, pode até limitar, dependendo do como é feito, mas é justamente para botar as regras do jogo. Porque também, se você deixa solto, o negócio vira uma bagunça também. Aí sim você pode ter situações bem imprevisíveis que podem ser prejudiciais para segmentos econômicos, para profissionais, uma série de coisas que aí, de repente, a gente não consegue, mesmo se a gente tiver afim, a gente não consegue acompanhar. Então, isso é um fato, né? É disciplinar. A palavra correta é disciplinar, né? Isso. Talvez isso deixe mais didático, mas, cara, é difícil, né? A gente tem que ter em mente que, assim, é usar a inteligência artificial para melhorar o processo, para você ser mais criativo, mas também não para você simplesmente não fazer nada e ela fazer isso por você. Com Então tem certeza. que ter uma curadoria humana. Se você vai fazer um texto num GPT da vida, você tem que fazer a revisão, você tem que colocar praticamente seu texto pronto lá para ver se tem alguma melhora ortográfica. São coisas mais básicas assim que as pessoas de repente ou é uma coisa ou é outra. Parece que não tem um meio termo, né? Ou o GPT vai criar tudo para mim, por exemplo, Uhum. ou eu não vou fazer nada, não vou mexer nisso porque isso aqui é um monstro, né? Então Sim. é interessante, é uma discussão que ainda precisa evoluir. A gente está alimentando máquinas com dados, então assim, não vou entrar muito mais, senão não deixo você falar e a gente vai ter 7 horas de podcast, né? Sim. Não, mas, essa realmente, eu acho que é importante a gente provocar o pensamento de todo mundo que está Uhum. aí, meio rádio, porque a inteligência artificial não é só meio rádio, pelo contrário. Sim, Mas como a é gente. tudo. É tudo, é tudo. Não tem volta, não tem. Não adianta, Uhum. não adianta a gente querer ligar para o Elon Musk e falar, meu, ajuda a parar. Ele não vai, porque ele vai ganhar dinheiro com isso, já está ganhando, entre outros, as outras big techs. Né? Eu acredito que o Google, Microsoft não estejam preocupadas se o rádio no Brasil está bicudo. Não, a gente tem que entender. Uhum. Tentar não, tem que entender o que está acontecendo, entender as ferramentas. Então, tem ferramentas que clonam vozes? Tem. Como que a gente vai usar isso? Né? Tem como Uhum. usar? Tem e devemos usar, mas como? Vamos regulamentar para Uhum. que o locutor, então, tenha o direito assegurado da sua voz de alguma forma, né? Devemos E usar? ser remunerado por isso. Se isso é importante, Claro. seja remunerado por isso. Quem sabe, eu sei que a gente tem um pouquinho de aflição quando a gente ouve o nome ECAD por aí, mas quem sabe até para regulamentar os direitos autorais das vozes, para garantir, né, não só a questão de o emprego, mas o talento daquele profissional. Porque quando eu Uhum. já testei as inteligências artificiais, que ainda não estão tão avançadas nas clonagens das vozes, mas já surpreende. Conseguem fazer coisas boas. É, repito, vai evoluir mais. Vai evoluir mais. Claro. Se hoje uma pessoa chegar para você e para nós, ou para mim, e falar assim: não, meu sistema é perfeito, é mentira, mentira, não é perfeito. Não tem o sentimento da entonação da voz ainda, não transmite emoção, não transmite muita coisa que o ser humano consegue interpretar, mas já está legal. Então, Uhum. Uhum. por isso que eu falo, né? Até na questão da curadoria. Pô, gravou a clonagem, fez a clonagem. Vamos ouvir se isso cabe artisticamente dentro do meu break? Imagina um break só com spots comerciais ou vinhetas ou chamadas com voz digital, né, digitalizada ou por inteligência artificial. Será que aquilo é válido para o meu artístico? A gente vai conseguir misturar curadoria, regulamentação, Uhum. né? Então, os profissionais continuam ativos, só que se a gente profissional não se atualizar, não entender a ferramenta, daí você vai perder o emprego para quem entendeu a ferramenta.
Não lançaram, Sim. não lançaram a planilha do Excel uma vez, que ameaçava as pessoas de perder o emprego de quem era administrativo, financeiro, contábil? Hoje você tem que colocar no currículo que você sabe mexer na planilha do Excel. Nem que seja básico. Tem gente que mente e coloca intermediário. É mentira. Ou você é o básico ou você é o avançado. Não existe intermediário, né? Então, você tem que colocar no teu currículo. Mas agora, deixa eu passar a bola para você, senão também eu vou, vou ficar. Não, fica. Que isso, a gente está numa, assim, é engraçado, porque eu estou te ouvindo falar, né? E a gente vai pensando em uma série de situações que realmente, essa história da emoção, por exemplo, essa experiência da Alemanha, já falaram que os ouvintes perceberam essa voz sintética com algo muito próximo, como se fosse realmente uma pessoa. Então aí já gera, abre um leque de discussões também. Aí você pode pensar assim, ah, tá, mas então não entraria um radialista aí? Não, mas a voz vai ficar 24 horas, não vou deixar nenhuma pessoa fazendo 24 horas. Não, mas de repente pode dublar a voz dela para ficar 24 horas. Então, uma série de situações que realmente precisa ter uma organização e entender até onde dá para ir, o que vale a pena também, porque tem muita coisa que vai ser experiência. Eu acho que assim, a gente tem que estar aberto a essas novidades, ver como elas são, importantes para melhorar nossos processos e tem que tomar cuidado para também não virar refém de muitas coisas, senão a gente fica 24 horas produtivo também não faz sentido. Então tem que ser aqueles equilíbrios de forças, né, do que como você vai fazer, porque você precisa ter o tempo para estudar, você precisa ter o tempo para ter o ócio criativo, enfim, para ter a sua vida de lazer, uma série de situações e para poder também render bem no trabalho e poder ter tempo para aprender e usar essas ferramentas. Então é sempre uma questão de equilíbrio. Então, é uma série de coisas que realmente vão causar dúvidas. Sinceramente, eu acho que assim, a coisa vai mudar muito rápido e a gente realmente precisa acompanhar justamente para propor situações de melhorias, de repente defender sim alguns campos que podem ser afetados negativamente, outros realmente a gente tem que ver, entender que é uma evolução e sim não ser também se agarrar a algo que de repente não funcione mais ou não faça mais sentido. Acho que isso faz parte também da evolução. Claro. Mas uma coisa que me preocupa mesmo, aí é uma crítica geral e até para nós, assim como profissionais, é a questão educacional mesmo. Eu me preocupa muito no qual que vai ser, é, como que vai funcionar essa avalanche aqui no Brasil mesmo, sabe? Isso para todos nós aqui também, qual é o nível de acesso de informação que nós temos, como saber, a gente tem que saber procurar isso também. A gente não foi educado digitalmente para isso, diferente de alguns países que as pessoas já são educadas nessa área digital. Então, assim, cara, o campo de discussão é gigante. Eu acho que quanto mais as pessoas participarem desse debate e abrirem esse debate, discutirem, assim, mesmo que seja um pouco, digamos, com entusiasmo até demais, né? Assim, digamos assim, né? Claro, tentando ser respeitoso, mas participar desse debate para justamente a gente organizar isso, ajustar isso. Quando a gente fala que a gente quer contar com a participação através do Tudo Rádio, quando a gente fala com os leitores, é verdade isso, a gente precisa ver o outro lado, a gente precisa sair das nossas bolhas para entender todo esse processo. E a gente não vai chegar aqui e falar, você vai ter que fazer isso, porque senão você é teu fim. Não sabe, algumas ideias também do digital, elas vêm, vão, passam, Muito depois não rápido. toca mais nisso, depois aparece lá na frente diferente, é muito louco isso. Sim. Tanto que o processo dessa tecnologia, a inteligência artificial, para quem não sabe, já existe desde 1900, lá pelos anos 60 para cá. Só que, claro, ela Sim. teve suas pausas, até por questão de investimento, de estudos, esse tipo de Uhum. coisa. Mas há quanto tempo a gente já vive com a inteligência artificial através de um GPS, através do próprio Sim. as plataformas de streaming, né? Próprio Spotify, Netflix, tudo isso, o próprio algoritmo, as pessoas chamam de algoritmo, mas é a inteligência artificial, o que as redes sociais Uhum. fazem com a gente. Então, por que a gente não percebeu? Daí na hora que aparece, se assusta. Ou seja, principalmente a cultura brasileira, claro que tem outros países que são parecidos, ou piores ou melhores na cultura de educação e de entender Uhum. as coisas. Mas a gente sempre fica sentado esperando. Até que ponto a gente está se informando? Igual você mesmo falou que em alguns países o digital é mais avançado, a educação das Sim. pessoas, mas a gente Sim. simplifica e a gente tem uma mania pessimista e besta de volta a falar de ficar bicudo com as coisas. Então, assim, Ah, sim. nossa, apareceu a inteligência artificial, não quero nem ver, porque vai tomar meu emprego. É claro que vai tomar seu emprego, porque você não quer nem ver.
E é uma coisa, É, né, você não quer nem conhecer. Então, vai perder o emprego quem não conhecer. Principalmente quem mexe nessas áreas mais de comunicação, enfim, de várias áreas, né? Atinge tudo, aham. não tem. Então, vai perder, porque já está perdendo. Quando a pessoa fala assim para mim, não, não vou mexer nisso daí porque vai tomar um emprego, todo mundo vai tomar o teu, inclusive. Porque você nem está lendo sobre isso, né? Sobre. E a inteligência artificial não é só o chat GPT, não é só o Bard, Sim. só as redes Uhum. sociais. Tem N ferramentas de inteligência artificial, principalmente para o rádio, já que estão em testes por aí. Repito que as plataformas que falam que estão prontas não estão, é mentira, né? Não, Porque ninguém dá. Uhum. não estão prontas, não estão perfeitas, ajudam, já ajudam no processo todo do trabalho e na melhoria da qualidade do que a gente apresenta para o ouvinte hoje. É, mas é isso, Eu tá? tenho até, Pode falar. eu não, eu tenho até uma coisa que você falou do medo, assim, de eu não quero mexer nisso. Você sabe que uma coisa que me veio à cabeça é que a gente sempre tratou, a gente é influenciado muito também pelo conteúdo que tem disponível para a gente, isso é normal, e ele também é feito com base no comportamento humano. Então, assim, se você pega séries, filmes sobre o futuro, sobre máquinas, não sei o que, ele é sempre distópico, né? Ele é sempre, assim, assustador. E aí ele já também trabalha com isso porque as pessoas têm medo de resistências a mudanças, e isso é com todo mundo. Isso aí é assim, por mais que a pessoa esteja super aberta para mudanças, algum receio, pelo menos, ela vai ter, né? Até uma vez isso faz parte da nossa questão de sobrevivência. Se a gente também não tiver medo, também a gente pode tomar escolhas, fazer escolhas muito erradas também, né? Então, assim, é sempre bom aquela dúvida, aquele medo, aquela pergunta, daí para você realmente se abrir para entender melhor os processos. Então, sempre quando fala de inteligência artificial, você pega um Black Mirror da vida, é assim, é meio assustador o futuro, né? Só que a gente também não sabe, por isso que é bom ser assustador, até para a gente também disciplinar, como a gente fala, para onde dá para ir, o que que é certo, o que que é errado. É, a falta de educação digital é muito importante porque também a gente desaprendeu a receber informações, a gente vê pelas notícias falsas, fake news, como a gente consome isso, né? Então, assim, tem que ter um pouco mais de senso crítico em algumas coisas, assim como a gente duvidar um pouco mais para daí e também saber pesquisar, né? Porque não adianta também só duvidar e ficar, não quero mais saber de nada, que aí gera realmente essa resistência para a evolução. E tem uma série de situações que eu acho que a gente tem de desafio, só que as coisas são muito curtas, né, o tempo, né, Cris? A gente não tem tanto tempo para isso. Então, eu acho que talvez isso gere um pouco mais de receio. Mas eu parto dessa ideia de que realmente eu, falando como eu, né, pessoa, Daniel, tenho alguns receios também. É normal, só que a partir desses receios começar a questionar e tentar entender o que que é cada coisa, né? Então, acho que O faz parte disso. faz e a velocidade, o que me preocupa é realmente, eu vou repetir, sou repetitivo para a gente não esquecer as coisas, né? Aprendi isso quando dava aula na faculdade, repete para o aluno não esquecer. De que a gente não está discutindo. Aconteceu em novembro passado o lançamento da principal ferramenta que trouxe muito barulho, que foi o ChatGPT. Foi tão rápido Sim. que assustou o próprio Google, pegou de surpresa o próprio Google. Olha que estratégia monstruosa, né? Para você Uhum. passar uma rasteira no Google, você É. é ousado, muito ousado. E de novembro para cá, já a gente está quase um ano, pelo menos faltam uma média de 10 meses e meio do lançamento aí do ChatGPT. Aconteceu Uhum. muita coisa de um dia para o outro, mas Sim. muita coisa. No outro dia já tinha inteligência artificial fazendo imagem, já tinha inteligência Uhum. artificial fazendo um monte de coisa. E repito, a gente não está sentando, a gente do meio rádio, para discutir o que está acontecendo sobre Sim. inteligência artificial. Eu, pelo menos, não soube ainda de um encontro ou de uma provocação de uma reunião. E gente, vamos entender para que que serve isso e para onde a gente vai chegar, né? Enfim, isso me preocupa bastante. Ficar sentado na areia olhando a onda com bico não adianta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. Agora eu vou incorporar aqui na nosso podcast meu lado jornalista, que é o que, na verdade, prevalece quase nas 24 horas por dia. Isso aí. Você está percorrendo algumas emissoras, alguns grupos de comunicação, fazendo esse trabalho, falando de inteligência artificial, também falando para fora do mercado de rádio. Como tem sido essa recepção sobre isso e como as pessoas estão
ligadas a isso? Estão já usando ferramentas assim? Estão reticentes? O que está funcionando melhor? Pensando assim de que é, pensando no futuro, mas o que já está presente, assim, já é a realidade para as pessoas e o que já ajuda elas. O que você tem enxergado nas suas andanças, digamos assim? Olha, quando a gente fala de rádio, eu percebo todo mundo muito arisco, ok? Tá. Então, assim, parece aquele gato arisco, tá? Tá olhando assim Uhum. daquele jeito assustado. Um ou outro tá querendo tentar ver. O Tá. ChatGPT, a inteligência artificial ChatGPT e o Bard já estão ganhando espaço para uma produção, para uma ajuda mais de produção, até mesmo porque eu estou incentivando a isso, né? Naquela questão da produção de um texto, da produção de outras coisas, enfim. Mas quando fala no geral, aí todo mundo retrai. Quando eu vou Uhum. fazer uma palestra de inteligência artificial para outro mercado que não é rádio, eu já Uhum. percebi que está tendo uma aceitação maior, bem Ah, maior. entendi. É aonde me Uhum. preocupa novamente, Dani, eu sendo radical, de que o rádio, ele tá, parece que eu estou vendo uma cena muito parecida com o surgimento da internet. Surgiu Uhum. faz 36 anos e ficamos só bicudos. Entendeu? É concorrente. Tá, a concorrente vai estar te engolindo e você ficar parado. Então vamos se juntar, vamos fazer uma É. estratégia. Então, quando eu vejo os outros mercados comparando ao do rádio, me assusta essa lerdeza de novo comparado. E é engraçado isso porque o cara que é de rádio, seja radiodifusor ou colaborador, ou enfim, qualquer coisa de rádio, ele é um cara inteligente, ele é um cara Sim. com pensamentos avançados, ágil no pensamento, porque quem trabalha em rádio Comunicativo. comunicativo, só que ele cria uma barreira, um bico com as coisas, um ranço com as coisas de tecnologia, porque quem trabalha em rádio, e pô, comunicação, né? Vamos falar comunicação. Quem trabalha em comunicação automaticamente é o quê? Tecnológico, que a gente Sim, trabalha com sim. tecnologia. Só que Sim, sim. ele fica bravo, ele fica com ranço das outras tecnologias. Hoje, quando eu ainda vejo e percebo ranço com digital, eu falo, meu Deus, em que mundo a gente está? Então, Tá, mas aí eu vou pegar um gancho, até fazendo de novo jornalismo com você. vamos lá. Será que isso não vem? Aí eu estou deduzindo, aí você vai me responder, ou enfim, dependendo do que você viu na sua experiência. Será que isso não vem justamente porque a gente pega o rádio e fala assim, sempre quer um substituto para ele? Então, por exemplo, o cara é de rádio, ele vai lá para um mercado, para qualquer outro lugar, o cara já tem a solução do que vai substituir o rádio, daí ele fica na defensiva. Porque toda hora a gente se sente atacado. Então, assim, esse ranço, será que não é alimentado também? Estou dizendo que isso vira desculpa, tá? Eu estou dizendo que se a gente entender que isso acontece, para a gente responder diferente, né? Sim, Porque sim. talvez tudo que é tratado como concorrente do rádio, é óbvio que quando você está com o bolo publicitário curto, o dinheiro de investimento publicitário está curto, todo mundo briga. Então vai brigar digital, vai brigar rádio, vai brigar televisão, daí é claro, rádio, TV, outros veículos podem participar do digital, mas quanto que a gente consegue abocanhar disso? Então tem essa discussão sempre vai acontecer. Na Sim, briga por dinheiro, com todo certeza. mundo vai brigar, isso é normal. Uhum. Mas também se procura muito separar as coisas como concorrentes, e a gente não, pelo menos, vou perguntar, vou jogar mais no colo de quem joga isso para a gente, né? Não entende que as pessoas elas são realmente multiplataformas, multitarefas, multi sei lá o quê, porque Aham. elas não ficam numa coisa só. Elas ouvem rádio, elas vão para a televisão, elas vão para a internet, elas vão para a rede social, elas fragmentam o seu dia em uma série de formas de consumo de mídia, de atividades, etc. Então, o rádio, de alguma forma, ele vai passar pela vida da pessoa, seja pela antena, seja pelo online, é assim que acontece hoje. Então, é complementar. Quanto mais lugares você tiver, mais você tem chance de abraçar a pessoa ao longo do dia. Então, será que Sim. não é isso de a gente tentar substituir toda hora? Gente, eu digo, as pessoas que querem as novidades, querem as respostas, né? Será que toda hora a gente fala, o rádio vai. Agora não é rádio, agora é tal coisa. Daí o radiodifusor e o radialista já. Peraí, amigo, você tá. Aí ele já fica na defensiva, que é compreensível, né? Compreensível, só que esse é o problema, fica na defensiva e para. Não, aí tem que reagir. Tem Não, que tem que reagir, mas não reagir. reagir também dizer, não, não Não, quero isso. tem que Eu reagir. quero, eu vou responder você dizendo que não somos concorrentes, somos complementares, ou sim, somos tecnológicos, e aí
enfim, talvez aí que é a minha provocação. A gente, Sim. eu entendo o ranço, às vezes eu também me apego e falei, cara, meu, que legal você utilizar a rádio via ondas, né? Espero que isso nunca mude, né? Não sei se vai mudar, quando que vai mudar, em que dispositivo vai estar, mas eu confesso para você, quando eu pego um radinho bem antiguinho, igual o brinquedo que está ali no quadro, eu Uhum. não gosto muito da experiência, sabe? Eu gosto agora do FM mais digitalzinho, o aparelho Sim. mais bonitinho. Então, assim, tem essas coisas, assim, a gente mesmo vai percebendo a evolução até nas coisas que já estão estabelecidas. Então, assim, a minha provocação é mais essa, é assim, Eu nesse sentido. posso fazer uma analogia bem besta? Uhum, Eu sempre comparo qualquer coisa algumas gestões que eu faço, ou que seja dentro de uma rádio, as relações humanas, como gestor, uhum, e até de projetos que eu sempre comparo a relacionamento. Quando você fala que chega alguém que talvez mostre uma ameaça dentro do teu uhum, negócio, é a mesma coisa que você tem uma namorada ou um namorado, enfim, e aparece uma ameaça de uma outra pessoa, você vai fazer o quê? uhum, Ficar de birra. Se a gente não uhum. cuidar, vai perder. Vai Sim, perder, sim. né? A gente tem que Uhum. enfrentar. Não estou falando questão de traição, né? A analogia não precisa ser tão completa assim. Mas Sim, sim, sim. se a gente Uhum. verifica uma ameaça, eu vou fazer o quê? Ficar no canto chorando ou só brigando, né? Comigo mesmo? É Eu que tenho muda o nosso comportamento, né? muda. A gente tem que reagir e reagir para reconquistar aquilo, não para afastar mais. Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não Sim, sou concordo. sociólogo, psicólogo, nada disso. Mas eu sempre comparo as relações humanas que realmente se comparam a tudo que a gente faz nos negócios. Então, se a gente tem uma ameaça, primeiro que eu sempre fiz o seguinte, eu aprendi a fazer isso depois de um tempo, né? Respira, deixa passar Uhum. aquele nervosismo ali, mas não espera 30 anos, né? Tem que ser rápido, porque a internet Também não precisa ser reativo, né? Porque também não reativo, às vezes, precisa. você pode tomar decisões erradas, né? Concordo. Respira, chama o pessoal para a gente discutir isso. E isso não está acontecendo, é o que eu volto a falar. Então, Entendi. a gente vai ter que fazer. Tá, o tsunami está vindo. Já quer dizer, Uhum, uhum. na minha opinião, já chegou, né? Já chegou. Não tomou o emprego de muita gente, a gente está falando sobre isso, mas quem cochilar vai perder. Mas eu vou morrer de fome? Não, porque as pessoas se adaptam também. É natural de que Claro. você se reinventa. Eu tenho ouvido por aí, eu acho até meio exagero, né? Já estão criando engenheiros de prompt, de comandos. Poxa, não precisa de um engenheiro para você conversar com uma rede social, com uma inteligência artificial, gente. Mas, enfim, já estão reinventando ou criando novas oportunidades. Só que você precisa conhecer a inteligência artificial. Então, É muito se, cara, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? muito se fala que a gente nem sabe quais vão ser os novos empregos, novas funções daqui a alguns anos. Sim, Que as coisas ainda, como a gente não sabia de muitas coisas que existem hoje. sim. Mas há realmente discussão de que as pessoas vão ter que ter alguma qualificação, algum entendimento daquilo para isso que vai ser criado. Vai Então, ter. assim, a gente precisa, isso que a gente precisa ter atenção e a gente não pode só partir, claro, eu acho que o radialista que é curioso, ele vai sair em alguma vantagem, porque ele vai querer É, saber mais sobre isso. certeza. Mas a gente precisa também ter formações, informações e formação dessas pessoas também. A gente precisa ter mais oferta desse tipo de ação. Então é legal quando você, por exemplo, vai fazer essas visitas, visitar os grupos, as rádios e jogar essa discussão na mesa, justamente porque aí começa a criar um ecossistema que as pessoas tenham onde, né, ter pelo menos um guia, né? Porque não ficam Certeza. largadas ali para assim, seja curioso e se vira. Não, Com peraí, certeza. vamos entendendo cada coisa. Com certeza. Então, Dani, eu acho que a gente já abriu uma boa conversa que essa discussão não acabe aqui no nosso podcast, né? Então, por Não, claro que que não. não acabe aqui, até a gente acabou não repetindo que esse é um podcast, que é um novo projeto de extensão do painel Tudo Rádio que a gente havia feito pelo menos nos últimos 5 anos atrás, e que a gente traz de volta reformulado agora, com uma nova ideia, podcast, chama Rádio On, ou Radio On, e vamos levar, tomara que as pessoas estejam ouvindo, que seja do rádio ou não, né, que sejam do rádio ou não, vamos abrir essa discussão.
Não tem problema se a Uhum. tua opinião é contra ou a favor, ou você ainda está perdido, mas Não, é legal. precisa, porque quem é contra vai abrir a cabeça de quem é a favor 100%. Realmente, isso ajuda a regulamentação. Mas a gente precisa discutir, e não está acontecendo. A gente está discutindo só, às vezes, em cima de um post no Instagram. Não, isso não é uma forma de discutir. O rádio precisa sentar e conversar. É até algo que eu acho que é legal deixar claro aqui em nome do Tudo Rádio é que esse tipo de matérias de tendência são sempre para abrir a discussão. Então, a gente coloca o máximo de informação que chega até nós, tratando aquilo lá como, de repente, pode ser uma oportunidade, pode ser algo que, de repente, pode ser um risco, mas a gente precisa saber. A questão é essa, a gente precisa saber o que está acontecendo para justamente tomar as decisões e discutir. Eu acho que se uma pessoa discorda do que a gente está falando aqui, é legal, na verdade, se a gente conseguir abrir um debate justamente para saber por que ela discorda, de repente tem alguns pontos que a gente não está considerando e essa pessoa Sim. pode nos ajudar, e a gente também tem alguns outros pontos que, a partir dessa posição da pessoa, a gente pode chegar a outro lugar, inclusive evoluir isso, né? E é claro, uma série de situações, se a pessoa quiser entrar em contato até para nos contar como também está usando ferramentas de inteligência artificial, no que muda os processos delas no dia a dia, dar dicas. Eu acho que essa troca vai ser bem legal. É igual a brincadeira e falar, nossa, qual é o programa que você usa no teu celular para fazer tal coisa? Sim, Isso é legal também, né? com certeza. Curiosidade, né? Com Até qual certeza. fundo de tela que você usa em tal lugar? Não interessa, é isso que a gente quer saber. A gente quer trocar figurinhas. Com certeza. O Ah, e um debate. parênteses, até Ah, a coisa que eu mais ouvi no 7 Expo, na NAB, de radiodifusor e radialista é, cara, eu estou muito atarefado. Isso é uma coisa minha também. Eu preciso melhorar os processos, né? E o pessoal que trabalha comigo também precisa melhorar os processos. A gente tem muita coisa, está cada vez mais com coisas. Como melhorar esses processos? Então, assim, a gente tem essa necessidade ao mesmo tempo de é, melhorar as com coisas. Então, certeza. está todo mundo pedindo isso, melhorar para ter mais qualidade de vida também. Não só ser um grande profissional, mas ter qualidade de vida. Isso é um fato. Tem bastante gente que tá com a saúde mental em perigo, porque a gente está com muita Sim, informação, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, num dia todo. Né? Você mesmo que tem uma filhinha de 2 anos, mas, né? Aproximadamente dois vai anos. fazer 2 anos. Ou seja, dois- quando surgiu mais uma rede social, eu vou abrir aqui para vocês. A vontade foi ligar o chuveiro e chorar. Daí depois volta, opa, peraí, o que é isso? O que a gente faz com esse negócio aqui? Olha Mas só normal, é aquela história. Pensa um pouco, pode lamentar, aí depois fala, tá, como eu vou reagir nisso aqui? como eu vou reagir. Então, a gente está com muita informação e muita coisa. Realmente, se a gente Uhum. for pegar as 30 redes sociais que existem, 30 redes sociais que existem ali para a gente alimentar ou cuidar, a gente fica louco. A gente já está ficando louco com três, Sim, quatro. Então, a gente sim. precisa sentar, organizar os pensamentos. Aí vem a inteligência artificial para ajudar a cuidar desses processos, né? Lembrando sempre da curadoria. Precisamos, Uhum. realmente debater, seja contra, a favor, mas a gente precisa debater, tá? Não precisa brigar um com o outro. A gente precisa debater os pontos Sim, sim. negativos que sempre vão ter, os positivos que sempre vão ter e os intermediários que equilibra tudo. Precisamos. Justo. Uhum. Acho muito correto. E aí, estamos com mais um projeto. Acho que é sempre legal dizer que essa parceria, né, Cris, começou lá em 2017 com o primeiro painel. Faz Foi tempo. até na pandemia, e aí, claro, a pandemia acabou atrapalhando um pouco para a gente fazer aquele que era sempre legal, ir até o entrevistado, né, para trocar uma ideia, sempre foi mais gratificante isso. E aí, como vem a avalanche de novidades, de coisas, de atribuições que todos nós temos, realmente a gente precisava, talvez, ficar um pouco mais próximo da nossa área. Claro, estamos fazendo em vídeo, etc., mas também trabalhar com áudio, que é nessa conversa livre, que eu acho que fica bem, bem legal para quem está acompanhando. E é importante reforçar que a opinião aqui é minha exclusivamente no que eu falei, do Daniel dele, né? E a gente está aqui porque a gente gosta muito do rádio, a gente não está aqui Sim, claro. querendo que a inteligência artificial tome a frente. Não, pelo contrário, a gente está abrindo a discussão para a gente resolver o que vai fazer. O que vai fazer. Exato. Não, não entendam que existe, né, algo tipo, mais dois É, esse, planos.
esse parênteses aqui é importante a gente fazer sempre, né? Eu acho que quando a gente fala, eu falo isso também nas conversas que eu tenho com o pessoal presencial ou não, enfim, que assim, há parênteses. Tá posto que o rádio é forte, se você desligar uma antena de rádio, vai dar problema. Tudo Sim, isso, a gente até fica fazendo isso, uma pressão através do tudo rádio de cuida dessa transmissão de FM, cuida do RDS, cuida do processamento de áudio, as coisas colocar aqui básicas, né, mas que não são super importantes, mas a gente fala básicas porque a gente já sabe disso há muito tempo. sim, Elas são super válidas e continuam sendo o carro-chefe. Isso é um fato. Né? Então, assim, toda vez que a gente fala digital de oportunidade, não sei o quê, esteja isso no fundo, né? sim, O dia que isso não for, se não for, eu colocar bastante o se, né? A gente começa a falar e a gente avisa e deixa tudo muito claro. Mas eu acho importante ter esse detalhe. Rádio, via antena é importante. Experimenta desligar uma rádio relevante, tirar ela do ar para você ver o que acontece. com Vai dar certeza. muito problema. Vai dar, com certeza. Dani, obrigado mais uma vez pela parceria, pelo papo. É muito bom conversar com você sobre rádio. A gente gosta muito do que faz, muito do que a gente fala. Te considero um grande amigo. Algum contato para a gente passar, para a gente se comunicar com o pessoal que está começando a consumir esse podcast? Eu acredito que sim, né? Agora você me pegou de calça curta, mas isso é legal nesse modelo. Mas eu acho que assim, vamos deixar aqui os nossos perfis, né? Talvez Sim. em redes sociais. O meu é Daniel Stark, com Starck. Se você, que sobrenome com C, não sei o que, faz até a piadinha de Homem de Ferro, que eu estou cansado de ouvir, mas se quiserem fazer, fique à vontade. Sim. Me procure tudorádio.com no Google, que tá fácil. Daí acho que acho meu nome na frente, daniel@tudorádio.com também me acha. Então tá bem tranquilo nesse aspecto. E você, Cris? Bom, o meu, para quem quiser me acompanhar nesse projeto de mentoria e consultoria, no Instagram é @mentoriacristianestuani. E se for no pessoal, @cristianestuani. Então, obrigado, gente, pela primeira audiência, que continuem conversando com a gente, exponham suas opiniões e vamos levar não só esse assunto, né, Dani, mas outros a gente vai trazer aqui a cada 15 dias, mais ou menos, para a gente falar de rádio. E fiquem à vontade até para propor assuntos, falar, eu acho que seria legal vocês falarem tal coisa. Beleza, manda bala para a gente que a gente vai trabalhar em cima, vai pesquisar sobre também, para a gente trazer algo que seja, agregue para todos nós. Até a próxima. Valeu! Valeu.